Já está disponível no Globoplay o terceiro episódio do documentário A Mão do Eurico, sobre o polêmico dirigente do Vasco, Eurico Miranda. Essa sala, silenciosa, da presidência do Vasco já foi o habitat natural de um personagem explosivo. Eurico Ângelo de Oliveira Miranda viveu uma vida que daria um filme. Aliás, tão complexa que rendeu uma série de 5 episódios do Globoplay, A Mão do Eurico. Vice de futebol, depois presidente do Vasco, deputado federal. Os vascaínos me fizeram a sua voz no Brasil. Foi um dos dirigentes mais influentes do futebol brasileiro por 4 décadas, até o fim da vida, em 2019. Ele era visto como o cara mais competente nessa função de cartola, digamos assim. Eu não sei se eu sou o melhor dirigente do Brasil, eu acho que eu sou o melhor dirigente dos vascaínos. Amado, odiado, protagonista de uma história com doses generosas de conflitos. Não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque eu não pago bicho contra o tempo pequeno. E assunto do Vasco eu não vou discutir, não. E os confrontos mais memoráveis eram contra o grande rival. Mas eu também não saberia viver sem o Flamengo, porque eu tenho talvez o mesmo prazer em ver o Flamengo perder e o Vasco ganhar. Nem nos grandes momentos, como a conquista da Libertadores em 1998, esquecia dele. Vendo aquele momento histórico acontecer, né? Pô, título da Libertadores ali quente ainda. Quando vem o Eurico perguntar: você tem alguma informação sobre o jogo do Flamengo lá, contra o Atlético Paranaense? Vocês estão de brincadeira, vocês estão malucos, vocês estão vivendo aqui a maior glória da história do clube. Ele muda o trajeto da carreata do Vasco e faz questão de passar em frente à sede da Gávea no Flamengo. Pai, para de brigar, pai. Brigando com os outros. Mais um pouco, pai. Eu não brigo com ninguém, eu não ataco ninguém, eu só reajo. Às vezes o conflito aparece dentro de casa. No final dos anos 90, Eurico precisou lidar com o que aconteceu entre os 2 maiores astros do time naquela época, mas só um deles foi eternizado pelo dirigente aqui no gramado de São Januário. Romário e Edmundo. O Eurico tá longe de ser otário, né? Vai deixar de ficar com o Romário pra ficar com aquele do Edmundo? Não tem como. Ele escolheu o melhor, escolheu o que é sangue, escolheu o que tá fechado com ele. O Vasco ganha a Libertadores sem o Edmundo, com Donizete e Luizão, mas perde o Mundial pro Real Madrid e o Edmundo volta com uma espécie de redentor em 99. Quando o Flamengo dispensa o Romário por indisciplina, o Eurico, espertamente, vai lá e faz um contato com o Romário. A história do fogo amigo que surgiria ficou eternizada numa troca de palavras que entrou para a história do futebol carioca. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. E isso tudo me chateou bastante. Tem um episódio do pênalti contra o Bangu, que o Edmundo, em tese, era o batedor de pênaltis, mas aí o Romário não deixa bater, aí bate e perde o pênalti, aí no intervalo o Edmundo diz: só eu que estava treinando pros pênaltis, mas quem manda é o homem. O homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Edmundo não quis gravar entrevista pro documentário. Na época, o rei deu ponto final no bate-boca. Eles estão proibidos de dar opinião, eles não têm opinião. Estão proibidos de dar entrevista. Eu não converso, determino. Essa é apenas uma parte da história de um homem apaixonado pelo Vasco e pelo poder. A missão do técnico Ramon Dias no Vasco era complicada desde o começo. Quando assumiu o comando há 4 meses, o treinador argentino encontrou a equipe em penúltimo lugar no Brasileirão, com apenas 9 pontos em 14 partidas. Aproveitamento de 21%. Mas não faltava confiança para sair da zona de rebaixamento. Que a torcida fique tranquila nesse sentido, porque nós vamos trabalhar duro. Trabalhar duramente. De lá pra cá, o equivalente a um turno inteiro se passou, e o rendimento do time melhorou muito. Em 19 jogos, foram 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 54%. Nesse período, o Vasco foi o 5º time que mais pontuou no campeonato. E hoje, está na 15ª colocação, com 40 pontos. Agora faltam 5 jogos para o Vasco até o fim do Brasileirão. 2 deles vão ser aqui em São Januário, contra Corinthians e Bragantino. E nessa sequência decisiva, na luta pela permanência na Série A, o técnico Ramon Dias não quer saber da matemática. Não hago números porque... Não trabalho com números porque eles não correspondem. Para nós, cada partida é vida ou morte. Não traçamos meta de 50, 45 pontos, não. Nós vamos no dia a dia, jogo a jogo. E nós temos que somar e conseguir os pontos para poder nos salvar. O Vasco divulgou os bastidores da vitória emocionante contra o América. Teve mais uma pessoa que previu o gol do Payet. Teve, cadê? Clima de união para garantir o acesso. Nos bastidores do Vasco, o Maicon foi mais uma vez essencial, não apenas em campo, como também no vestiário para motivar a equipe. O medo te impossibilita de viver coisas boas.
Meu time não tem medo, nós não temos medo. Os caras não tem nada a perder, é como o Paulinho falou, nós temos muita coisa a ganhar. E hoje é 3 pontos, sem resenha, 3 pontos lá dentro, rapaziada. E depois da cobrança de falta magistral que garantiu a vitória, Payet ainda teve um abraço com Rossi, que como a filha de Roberto Dinamite, também previu o gol. Eu te falei, irmão. I speak for you, bro. I speak for you. You never day, bro. You, the best. Falei pra ele que ele ia fazer o gol. Eu falei que ele tinha decidido o jogo. Clima de alegria e um Vasco mais unido do que nunca para afastar o time da zona de rebaixamento. A vitória deixou o Gigante da Colina com 40 pontos, na 15ª posição e a 3 de distância do primeiro time da zona, o Cruzeiro, que é o próximo adversário do Cruz Maltino, no dia 22 de novembro. E como você destacou ontem aqui, né, Pedrosa, é um cara que se imaginava que ele chegaria pra isso, pra resolver o negócio, né? Quando eu falei ontem aqui, Fernanda, até eu vi uma galera questionando, Pedrosa, só porque ele fez 2 gols, ele já vale isso? Não, ele não fez 2 gols. Ele colocou 6 pontos na conta do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Obviamente com os 2 gols que ele fez. Só que quando você calcula esse valor, o Payet ganha mais de 1 milhão, por exemplo, que a gente estava falando aqui do Gabigol. Ele ganha mais de 1 milhão para fazer exatamente isso. Só que você pensar numa queda e pensar numa permanência, o prejuízo é muito maior. Então já valeu ter o Payet aqui só pelos 6 pontos que ele conquistou. Se o Vasco não tivesse o Payet hoje, sabe quantos pontos o Vasco estaria? Com 34, atrás do Goiás, da zona de rebaixamento. Então é esse cara. E não adianta assim, se. Não, tava 0-0 contra o Fortaleza. Ele foi lá e fez o gol. Verdade. Tava 1-1 contra o América Mineiro. Ele foi lá e fez o gol. Então é um cara que veio pra isso, recebe pra isso, tem que corresponder sim. A cobrança não vai deixar de acontecer porque é o Payet, mas a gente sempre fala aqui, a adaptação é tudo no futebol. E não é a adaptação de um jogador sul-americano que já é difícil. É a adaptação de um cara francês que vivia em outro ambiente, em outra realidade, que não fala a língua portuguesa. Você fala espanhol, é muito mais fácil pra você entender o português e vice-versa. Agora, vai falar francês, vai entender, vai se comunicar com os companheiros num ambiente que é calor pra caramba. Ele entrou contra o Cuiabá, tava 50 graus de sensação térmica em São Januário. Então a gente tem que entender que o Payet 2023 é pra definir esses jogos e não pro Vasco montar um time ao redor dele. Pra 2024 é outra história. Então eu tô muito satisfeito com o desempenho do Payet. E o cara, quando é um cara diferente, que é o caso do Payet, Vini, às vezes se ele tá demorando, vamos dizer que não é o caso, a se adaptar no quesito temperatura, clima, a exigência física, o nosso futebol é bem diferente, mas aí ele vai sempre arrumar um recurso pra ser diferente. No caso dele é a bola parada. Pois é. Olha quanto tempo aí a gente não viu um gol de bola parada. Nenê, não, o Vasco não sofre com isso há tanto tempo, né? Mas o futebol brasileiro caiu muito. E exatamente foi o que ele fez. E, Pedrosa, quando você contrata um jogador como esse com alto custo, óbvio que você espera isso que ele vem fazendo dentro de campo, decidir partidas. Mas é todo um combo, todo um projeto. A internacionalização da marca. Hoje o Vasco é muito mais falado no futebol europeu, sobretudo lá na França. Ele passou lá na França, ele passou... O Vasco está sendo acompanhado por jornalistas chilenos, argentinos e franceses. Exatamente. Por causa do Ramon e do Verratti, no caso do chileno, o Medel que é um ídolo no Chile, e o Payet em relação à França. Então é todo um combo que você contrata, não é só apenas o que ele faz dentro de campo. E é óbvio, ele vai evoluir muito mais ainda. Tem todo um processo de aprendizagem, é um futebol brasileiro. Tem gramado também, porque isso conta. Com certeza o Payet não jogava em gramados horríveis que vem jogando aqui no futebol brasileiro. Então são vários fatores. Eu confesso que eu esperava até menos dele nesse momento de temporada. Eu esperava que fosse um processo muito maior de adaptação ao futebol brasileiro. Mas eu acho que ele está indo muito bem. E ele já decidiu 2 partidas pro Vasco nesse momento, é importantíssimo. Ramon Dias, Payet, Medel, Verratti, já por várias vezes falamos desses personagens importantes para essa arrancada do Vasco, que no retorno está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. E na eleição para a escolha do novo presidente do Vasco, quem levou foi o Pedrinho, como a gente contou ontem para vocês aqui. Essa eleição foi no sábado, ele assumiu a presidência no mandato até 2026 e mudou, né? Eu te perguntei isso em off, eu pergunto porque pode ser a dúvida de muita gente. Agora não é mais aquela eleição indireta, né, Pedrosa? O estatuto mudou, né? O estatuto mudou, então você hoje tem a eleição, tanto é que ele foi anunciado como o presidente do Vasco pelo próprio CRVG, que hoje é a associação. Então, assim, cara, eu acho que foi uma escolha do próprio sócio-torcedor do Vasco, sócio estatutário do Vasco da Gama, muito bem feita. O Pedrinho é um cara muito sério, eu admiro muito o Pedrinho, não só pela carreira dele como atleta, mas também como comentarista, e a gente teve a oportunidade nos últimos anos, ter um contato maior com essa pessoa que é o Pedrinho, um cara sério, honesto, capacitado, porque ele se capacitou pra isso, e muita gente compara assim, Fernando, mas o Roberto também. Gente, o Roberto Dinamite, naquela ocasião ali, ele foi escolhido por um grupo, e um grupo de pessoas que convenceu o Roberto a sair do seu lugar de ídolo pra ser presidente do Vasco e tirar o Eurico naquele momento. O Roberto ainda consegue, na gestão dele, dar uma Copa do Brasil pro Vasco, e depois essas mesmas pessoas que tiraram ele dessa situação, abandonaram o Roberto. Então, o Roberto não era um cara preparado para administrar um clube. Ele precisava de pessoas ali ao redor dele. Não é o caso do Pedrinho. Então, eu entendo que o Roberto pode até ter sido um mau presidente, mas ainda bem que a torcida do Vasco conseguiu separar isso, e hoje ele é tratado como deve ser tratado, como o maior ídolo da história do Vasco. O Pedrinho é um cara, além de ser ídolo, capacitado, sério, e que tá com pessoas boas ao redor dele também. Então, boa sorte aí o Pedrinho nesse triênio. E tem algumas coisas hoje, ainda mais num clube como o SAF, né, que é o Vasco da Gama, que são importantes para você eleger um presidente. O primeiro deles é o cara ter noção de gestão. O Pedrinho fez curso, que se capacitou. Gestão de pessoas. O Pedrinho tem também, é um cara que sabe falar com o atleta, falar com as pessoas, é um cara super humilde. E mais do que tudo, para ter 30% do Vasco, que é o que ele vai ter na mão, né? Os outros 70% são da SAF,
ele precisa só querer o bem do Vasco. Não pensar nele, não pensar em nada, só pensar no Vasco da Gama. E eu não tenho dúvida que é isso que tá na cabeça e no coração desse cara agora, é melhorar o Vasco e ponto final. Independentemente, mas eu vou aparecer aqui, eu vou aparecer aqui. Não, Pedrinho não é um cara vaidoso. Pedrinho tá pensando no Vasco e isso é o mais importante. Que sorte de vocês, vascaínos, de terem um cara como o Pedrinho. Estamos agora felizes. Posso só falar uma coisa aqui, Fernanda? Parabenizar a produção que trouxe o Pedrinho aqui, porque durante o final de semana muito vascaíno me parou na rua, agradecendo, a gente conseguiu tirar várias dúvidas. Muita gente não sabia que um presidente, mesmo sendo o clube do SAF, ele ainda tem poderes ali, sendo 30%. Então, parabéns à produção por ter feito isso. Não só os poderes dos 30%, Vene, que você tem que fiscalizar o contrato, o cumprimento com a 777, o associativo tem São Januário. Sim, então a reforma passa pelo Pedrinho, por exemplo. O associativo tem os esportes olímpicos, o Colégio Vasco da Gama, entre tantas outras. O Vasco ainda tem um clube a ser gerido. Então a presidência do Vasco não caiu de importância, ela continua sendo muito importante. E aí a gente vai dizer aqui que a gente também chamou o Levenciano, que era o outro candidato a presidente, mas por uma questão de agenda ele não pôde vir. O Vasco tem um novo presidente, né? O Pedrinho foi eleito presidente, mas é aquilo, presidente social. No futebol, quem manda é a SAF. É a 777. Agora, diante de tudo que eu já vi no Vasco, de todos os absurdos que eu já vi no Vasco, politicamente, eu acho um bom nome. Por quê? Porque é um cara que não tem esse histórico político nojento de conselheiros e ex-dirigentes do Vasco. É um cara que pode trazer algo novo. Tem alguns nomes ligados a ele que eu não concordo. E aí eu já passo a questionar um pouco, inclusive pessoas que sempre se preocuparam muito com dinheiro. Mas o Pedrinho, não. Pelo que eu conheço dele, eu acho um cara gente boa, acho um cara que parece ter bastante caráter. Ele dizia que o sonho dele era ser presidente do Vasco, né? E diante de tudo que eu já vi, Mauro, eu já fiz cobertura de eleição do Vasco, que teve cadáver votando. Teve gente morta que estava lá computando voto na eleição do Vasco. E ontem teve confusão, teve algumas situações, só que o próprio candidato que perdeu reconheceu, não teve estardalhaço, e o Pedrinho é eleito. Será que o Vasco está tomando um rumo? Você também acha um bom nome? Lembrando, pro futebol, quem manda é a SAF. Mas será que a SAF pode dar abertura pro Pedrinho, Mauro, por ser jogador, por conhecer o Vasco, ou não? É algo totalmente separado? Primeiro ponto, né? Eu não sei se o Pedrinho tem qualificação para ser um bom presidente do Vasco. Ele nunca ocupou esse cargo. Então, não é porque ele foi um bom jogador que ele vai virar ele é muito vascaíno e tal. Não, digo até por caráter, né? Por não ter um histórico como pessoas que passaram pelo Vasco. Essa questão de caráter eu acho muito delicada também. Eu não conheço as pessoas, fico analisando o caráter das pessoas. Eu não convivo com elas, pô. Não sei quem é bom, quem não é bom. Eu falo do que eu vejo. Ele foi um ótimo jogador. Ele é muito vascaíno, faz questão de deixar isso muito claro, mas ele nunca ocupou esse cargo. Então, eu não sei se ele vai ser um bom gestor. O presidente do clube é o presidente do clube, ele tem que ser o gestor do clube. Ele tem que administrar o clube. O clube não é só o futebol, tá? Agora, o Clube Social do Vasco detém 30% do controle do futebol. A SAF tem 70%. Ou seja, ele não terá nenhum poder de decisão sobre o futebol do Vasco. Quem decide é a SAF. O que pode fazer, creio eu, ele se aproximar da SAF e tentar, de alguma maneira, interferir, participar da gestão. Mas a palavra final não será dele. A palavra final não é dele. Como não era do Jorge Salgado, como não é do Crespo, lá, o presidente do Botafogo. Quem manda é o John Textor. O Botafogo também tem um presidente. O Cruzeiro tem um presidente, mas quem manda é o Ronaldo. E eles não mandam em nada no futebol, nada, porque, nesses casos. Gente, é um outro CNPJ, Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Então tem um novo CNPJ do Vasco da Gama. Isso aí foi comprado pela 777. É ela que manda. Ela que decide tudo. Se ele quiser participar, ele vai ter que politicamente se aproximar dos caras, ter uma boa relação e ser ouvido. Mas o poder de decisão não será dele, a não ser que os caras da SAF concluam, o Pedrinho pode ser um cara... ele é mais qualificado para tomar decisões do futebol do que nós. Vamos passar para ele. Mas será que farão isso? Que alguém vai comprar um clube grande como o Vasco para que outro controle, tome as decisões? Seria muito curioso, mas não me parece algo provável. Então, assim, na verdade, eu acho que fica uma coisa mais simbólica, a priori. A não ser que ele tenha uma capacidade de articulação muito grande para se aproximar das pessoas e participar das decisões. Mas, ao contrário do que, por exemplo, acontece no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, onde o presidente tem o poder de decisão sobre o futebol, né, e sobre tudo, no Vasco não vai ter. No Vasco não vai ter. Isso aí é uma coisa muito óbvia até, né? Pode gritar, pode espernear, pode reclamar da SAF ou pode compor. Me parece que o melhor caminho seria compor. Tentar se aproximar. Que se ele brigar, vai ficar brigando, vai ficar gritando, e os caras vão falar, cara, não compramos isso aqui, isso aqui é nosso. Isso é uma coisa que o torcedor tem que se tocar. O clube de futebol, quando vira SAF, ele tem um dono, meu amigo. O dono do Botafogo chama-se John Textor. É ele que manda. É ele que decide. E as pessoas que estão abaixo dele trabalham no Botafogo, se ele não gostar, ele manda embora. Como mandou embora o Anderson Moreira, como agora mandaram embora o Bruno Lage. E agora vão afastar, tudo indica o Lúcio Flávio. E outros profissionais que saíram também, que chegaram, tudo. O próprio ex-CEO do Botafogo saiu. O Jorge Braga, que foi o cara que fez toda a montagem, toda a preparação para o clube virar SAF. Ele saiu. Teve alguma desavença lá, foi embora, não ficou. Quem manda é o John Textor, ele comprou. Quem manda é esse grupo 777, eles compraram. Quem manda no Cruzeiro é o Ronaldo e os seus Blue Caps, eles que compraram. Então pode a torcida querer invadir campo, chiar, espernear, o presidente, não sei o quê. O seu clube foi vendido, amigo. Não é mais um clube associativo que os sócios... Não que seja o modelo ideal, não. Isso é delicado, né, Mauro? Porque às vezes tem gente que vai comprar só pra ganhar dinheiro e vai cagar pra paixão de torcida, tudo. Isso é delicado. Claro que sim.
Claro que sim. Vamos ver o caso do Botafogo. O Botafogo, se for campeão brasileiro ou não, a conta do Botafogo é difícil de fechar. Não é uma conta fácil de fechar. O Botafogo não é um clube que gera receita em volume para tantos investimentos feitos no elenco. O Botafogo fez um elenco todo novo, 2, na verdade, contratou jogador aberto. Se essa conta não fecha, quem tem que bancar isso aí? É o dono, ele fica fazendo aportes. Ele pode querer botar o dinheiro dele ali ad eterno e pode falar, cara, só estou botando dinheiro aqui e não está voltando. O que ele vai fazer? Ele pode revender a SAF? Ele pode retirar os investimentos, trabalhar com orçamento mais barato, vou empatar isso aqui, tá bom. Note, por exemplo, que o Botafogo não conseguiu vender jogadores para gerar lucro. O Jefinho foi pro Lyon. O Lyon também é do Textor. Quer dizer, é o time dele para time dele. Dizem que no final do ano irão Adrielson e o goleiro Lucas Perry pro Lyon. Então, na verdade, o Lyon... Está na zona de rebaixamento. A ideia, me parece que a ideia é o quê? O jogador se destaca no Botafogo, eu levo pro Lyon e tento fazer do Lyon um trampolim para alguma outra liga que alguém pague. De repente o cara vai lá pro um time da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, sei lá. É muito mais fácil pelo Lyon do que pelo Botafogo. Que é uma vitrine que está na Europa. Mas olha o caminho como é difícil. Em contrapartida, né, o rival o Flamengo vendeu o Matheus França esse ano por 25 milhões, 20 a 25 milhões de euros. Vendeu o João Gomes por 19, 20 milhões de euros. Né? O Palmeiras vendeu o Danilo. Então você vê que outros, que não são SAF, estão vendendo, estão lucrando. Catar também, que machucou. O Botafogo, para poder fazer esse tipo de negócio, ele vai ter que criar uma base, desenvolver jogadores. Vai da disposição do investidor de botar dinheiro. O cara pode chegar uma hora e falar que não quer mais. Chegar à conclusão que não vai. Ele tem vários clubes. Aí se amanhã ele toma uma decisão que desagrade a torcida, azar do torcedor. A decisão é dele, cara. Ele comprou um negócio. É isso que o pessoal às vezes não entende. O clube está vendido para alguém. Aquele ser é o dono. Aquele homem ali é o dono. Ou aquele grupo de homens, de pessoas, controlam o clube. No caso do Vasco, quem controla hoje é a 777. Então eu acho que o novo presidente, o Pedrinho, ele vai ter que ter uma habilidade. Imagina, é óbvio que ele sabe disso, né? É evidente que ele sabe disso. Ele deve ter uma estratégia, creio eu, para tentar de alguma forma interferir no futebol. Participando, aconselhando. Ele é um cara que tem uma preocupação muito grande com aspectos táticos do jogo, se aprofunda no jogo. Então ele pode até... Reuniu, né, recentemente com a Leila Pereira, com o dono da Crefisa, que é o marido da Leila também. Eu acho que ele deve correr atrás disso também, investidores, patrocínios. Sim, aí pode conseguir, mas um dinheiro aqui, outro. Mas tudo passa pela SAF, né, gente? Tudo passa pela SAF. A negociação ele pode fazer, mas quem vai botar a marca na camisa do Vasco é a SAF que vai resolver, certo? Então, assim, ele pode participar, intermediar, usar de um determinado trânsito que ele tenha, mas isso tudo vai esbarrar sempre nessa limitação. E essa situação chegou a esse ponto porque o Vasco ele entrou num processo de destruição, de autodestruição, reflexo de uma política muito selvagem ali interna, né? Essa eleição foi a mais calma do Vasco, acho que talvez na história. É de tudo na eleição do Vasco. E depois que o Eurico morreu, ficou ali um vácuo do poder, uma disputa feroz ali por vários grupos. O Vasco talvez seja o clube no Brasil onde mais você toma conhecimento de liminares na justiça. Um entra com liminar por isso, o outro protesta por aquilo, o outro vai com advogado não sei aonde. É o tempo todo. Agora com a SAF diminuiu porque o futebol, que é o grande motivador disso tudo, tem os seus controladores, né? Que também não fazem um trabalho maravilhoso não, né? O Vasco, pelo investimento que foi feito, também como o caso do Cruzeiro, podia ter um meio de tabela. O Vasco caiu no começo do ano, não imaginava passar por que ele está passando. Pelo contrário. Alguns até viraram memes em rede social. Até jornalista vascaíno. Não, agora o Vasco voltou, prepare-se. Não aconteceu nada daquilo. Teve que fazer quase outro time no meio do ano. Exato, senão o rebaixamento era inevitável. Trouxe técnico, jogadores e aí mudou. Mesmo assim, você ainda está remando para poder escapar, né? Não está totalmente... Não tá... Tem que agradecer essa draga que tá o Cruzeiro. O Vasco tem que agradecer, porque a luta era mais ali contra o Bahia... O Cruzeiro caiu tudo de novo. E agora o Cruzeiro, pra mim, vai dificilmente foge do rebaixamento, porque ele vai perder o mando. Depois de ontem, o Cruzeiro vai perder mando de campo. Então, dificilmente, esse Cruzeiro, ele vai fugir do rebaixamento. São jogos difíceis. Na tabela, ele tem o Botafogo e o Palmeiras, os 2 últimos jogos. Então, esse Cruzeiro, com essa tabela que tem, sem mando de campo, pode viver um drama. Menino Gui conhece Neymar e Nenê. Puxa a casaca do Vasco e canta hino do Santos. Torcedor mirim do Vasco tem encontro surpresa com ídolos. Torcedor mirim que se tornou símbolo do Vasco neste ano. O menino Gui, de 9 anos, segue conhecendo seus ídolos. Na noite desta terça, o garoto se encontrou com Neymar e Nenê. Foi um encontro surpresa. Gui não sabia que conheceria a dupla e ficou visivelmente feliz. Foi a primeira vez que ele esteve com Neymar. O astro da seleção brasileira se recupera de uma cirurgia no joelho e estava de muletas. No colo de Neymar e ao lado de Nenê, que hoje defende o Juventude, mas é ídolo do Vasco e estava no clube carioca até o primeiro semestre, Gui puxou a casaca, gritou o tradicional da torcida do clube carioca. O jovem também cantou o hino do Santos, a pedido de Neymar. Guilherme se tornou o xodó do Vasco depois que sua história viralizou nas redes sociais. O pequeno é portador de uma doença genética rara, a epidermólise bulhosa, e chegou a ficar 16 dias em coma. A principal característica dessa condição é o aparecimento de bolhas e feridas, especialmente nas áreas de maior atrito e nas mucosas. Ele é fã de Gabriel Peck e os dois hoje são amigos. Após a alta do hospital,
O Gui foi ao CT do clube conhecer os jogadores e vai a todos os jogos no Rio.